Uso capião de imóvel em Fortaleza. Explicação completa das dúvidas mais frequentes, parte 1. Se você está buscando informações sobre uso capião de imóvel em Fortaleza ou quer entender melhor como funciona este procedimento, este vídeo foi feito para você. Ao longo da minha atuação na área imobiliária, percebi que algumas dúvidas aparecem com muita frequência quando o assunto é uso capião. Por isso, reuni as principais perguntas e organizei o conteúdo em 2 vídeos para facilitar a sua compreensão. Neste primeiro vídeo, vamos abordar os conceitos fundamentais e responder as dúvidas mais comuns de quem está tendo o primeiro contato com o tema. Afinal, antes de discutir situações mais complexas, é importante entender exatamente o que é uso capião, quem pode ter esse direito e quais são os requisitos básicos exigidos pela lei. Já no segundo vídeo, vamos aprofundar a conversa e analisar os casos mais específicos, como o uso capião de imóvel recebido por herança, soma de posse entre ocupantes, entre outras situações que costumam gerar muitas dúvidas. O link para esse segundo vídeo estará na descrição, então recomendo que você assista aos 2 para ter uma visão completa sobre o assunto. Agora, sem mais demora, vamos começar. Dúvida número 1. Como funciona a uso capião? De forma simples, a uso capião é uma forma prevista em lei para transformar a posse de um imóvel em propriedade. Isso significa que uma pessoa que ocupa um imóvel por determinado período, de forma contínua, pacífica e com intenção de dono, pode adquirir a propriedade desse bem, desde que cumpra todos os requisitos exigidos pela legislação. A lógica da uso capião é relativamente simples. O direito busca dar segurança jurídica a situações que se consolidaram ao longo do tempo. Quando alguém exerce a posse de um imóvel como verdadeiro proprietário por muitos anos, a lei pode reconhecer essa realidade e convertê-la em propriedade. É importante destacar que existem diversas modalidades de uso capião, como a extraordinária, ordinária, especial urbana e especial rural, entre outras, cada uma com requisitos próprios. De forma geral, a uso capião é um instrumento de regularização imobiliária que permite ao possuidor obter reconhecimento jurídico da propriedade quando preenchidos os requisitos previstos em lei. Dúvida número 2. Uso capião é um documento? Não. Isso é um erro muito comum. Muita gente acha que fazer uso capião é emitir um documento ou tirar uma certidão, mas não é isso que acontece. A uso capião não é um documento jurídico, e sim um processo jurídico usado para reconhecer que uma pessoa se tornou dona de um imóvel porque já exerce a posse dele há muito tempo, de forma contínua e dentro das regras da lei. Esse reconhecimento pode acontecer de 2 formas: pela justiça, em um processo judicial, ou pelo cartório, em alguns casos, pela uso capião extrajudicial. No final deste procedimento, aí surge o que interessa na prática: o reconhecimento oficial da propriedade, que pode vir de uma decisão do juiz ou de um ato formal feito no cartório, e que depois permite a regularização do imóvel no registro. Por isso, quando alguém diz "vou fazer uso capião", na verdade está falando do caminho para regularizar e oficializar a propriedade, e não de um documento pronto que se solicita. Entender isso ajuda a evitar confusão e a enxergar com mais clareza como funciona a regularização de um imóvel por uso capião. Dúvida 3. Quais são os requisitos da uso capião? Essa é uma das perguntas mais importantes sobre o tema. Afinal, não basta apenas morar no imóvel por muitos anos para ter o direito ao uso capião. A legislação brasileira exige o preenchimento de alguns requisitos específicos e todos eles precisam estar presentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, os requisitos da uso capião são cumulativos. Portanto, a ausência de apenas um deles já pode inviabilizar completamente o reconhecimento do direito, mesmo que todos os demais estejam corretos. De forma resumida, os principais requisitos são os seguintes. O primeiro deles é o tempo de posse. Dependendo da modalidade de uso capião, a lei pode exigir 5, 10 ou até 15 anos de posse contínua. Essa posse precisa ser pacífica e ininterrupta. Isso significa que, durante o período
não pode ter existido uma oposição efetiva à sua permanência no imóvel, como disputas possessórias ou ações judiciais questionando a sua posse. Outro requisito fundamental é o chamado animus domini, ou seja, a intenção de agir como verdadeiro proprietário do imóvel. Na prática, isso se demonstra por comportamentos típicos de dono, como pagamento de IPTU, contas de consumo, realização de reformas, manutenção do imóvel, benfeitorias e demais responsabilidades normalmente assumidas por um proprietário. Também é importante destacar que alguns requisitos variam conforme a modalidade de uso capião escolhida. Por isso, antes de concluir se você possui ou não direito ao uso capião, é indispensável identificar qual modalidade melhor se aplica ao seu caso concreto. Se, após uma análise jurídica adequada, ficar comprovado que todos esses requisitos estão presentes, você poderá buscar o reconhecimento da uso capião e, consequentemente, tornar-se o legítimo proprietário do imóvel, com toda a segurança jurídica que isso proporciona. Dúvida número 4. Quais os principais documentos? Essa também é uma das dúvidas mais comuns quando o assunto é o uso capião. E na prática, os documentos podem variar de acordo com cada caso, mas existem alguns que aparecem com muita frequência e outros que são obrigatórios no procedimento. De forma geral, o objetivo dos documentos é comprovar 3 principais pontos: o tempo de posse, a forma como essa posse foi exercida e a identificação correta do imóvel e do possuidor. Entre os principais documentos estão os comprovantes de posse ao longo do tempo, como contas de água, luz, IPTU e outros registros que demonstrem a permanência no imóvel. Em alguns casos, também pode existir um contrato particular de compra e venda, mesmo que informal, que ajuda a contextualizar a origem da posse. Outro grupo importante são as declarações de testemunhas, especialmente de vizinhos ou pessoas que conhecem a realidade do imóvel e podem confirmar há quanto tempo a posse é exercida e em quais condições. Já os documentos técnicos do imóvel, como planta e memorial descritivo, são, em regra, exigidos no procedimento de uso capião, pois servem para individualizar corretamente o imóvel e definir os seus limites. Além disso, são necessários certidões pessoais e do próprio imóvel que servem para verificar a existência de ações judiciais, registros anteriores e a situação jurídica geral. Na prática, quanto mais organizada e consistente for a documentação ao longo do tempo, mais sólido tende a ser o conjunto probatório da uso capião. Uma análise prévia dos documentos costuma ser um passo essencial antes de iniciar qualquer procedimento. Essas foram as principais dúvidas sobre o uso capião aqui em Fortaleza, especialmente aquelas situações que costumam gerar mais insegurança e confusão na prática. Como você percebeu, ao longo do vídeo, a uso capião não é um tema simples que envolve uma análise cuidadosa de diversos fatores, como tempo de posse, a forma como essa posse foi exercida e a situação específica de cada imóvel. Embora as regras gerais ajudem a dar uma noção inicial, cada caso precisa ser avaliado individualmente, porque pequenos detalhes podem mudar completamente o resultado. Se você ficou com alguma dúvida sobre a sua situação específica, pode deixar nos comentários ou entrar em contato diretamente comigo. E lembrando, esse é apenas o primeiro vídeo da nossa série. No vídeo 2, nós vamos aprofundar em situações mais específicas e técnicas da uso capião, como soma de posse, a uso capião de unidade autônoma em condomínio e também a uso capião de imóvel de herança, com exemplos práticos para facilitar o entendimento. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também esteja buscando entender mais sobre o uso capião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.